Boa noite, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe, o nosso programa você pode participar através do telefone 19 ou código de área 3543-6413 e fazer a sua pergunta, tirar sua dúvida com o nosso entrevistado. Eu digo e brinco que às vezes é uma consulta que você faz ao vivo na TV, né? E através da comunicação do telefone 3543-6413. O assunto hoje, Dia dos Namorados, 12 de junho de 2013, né? É um dia muito especial para muitos casais, para muitas pessoas. Mas o assunto hoje nós vamos falar sobre obesidade. Eu tenho certeza que esse assunto sempre ele é atual, sempre interessa, porque realmente há um interesse hoje por parte de todos nós. A gente sabe que a maioria as mulheres, mas nós homens também hoje nos preocupamos com essa questão, ou seja, do peso, do controle da nossa nutrição, da estética e muito mais importante do que isso é a saúde como um todo, já que a obesidade ela pode levar a diabetes, hipertensão e a tantas outras doenças. E a perda muitas vezes da autoestima. Nada mais para falar sobre isso, um especialista, um endocrinologista, o Dr. Pedro Ortolani, já esteve aqui outra vez conosco e é com ele que nós vamos estar conversando sobre esse assunto tão importante, tão interessante. Quero falar sobre medicamentos, né, que foram suspensos, os que estão ainda autorizados, sobre alguma coisa sobre cirurgia, enfim. Pedro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa Saúde na TV. Eu agradeço a oportunidade de falar um assunto tão importante, que, como você falou bem, que tá sempre em pauta, é um assunto que ele é importante porque hoje a obesidade ela é uma epidemia global, né? Ela é uma doença que está avançando e aumentando de uma forma alarmante na população. Se a gente pega os últimos dados aí do censo, do IBGE, a gente vê que a proporção em 20 anos, a obesidade praticamente triplicou no país. Então hoje a gente tem cerca de 35% da população no geral já acima do peso. E outro dado alarmante também desse último censo de 2010, que foi o último levantamento, é que uma faixa etária que a obesidade está se tornando um problema na faixa etária infantil, dos 5 aos 9 anos, ela cresceu bastante também, mostrando que então a população está ganhando peso e ganhando peso cada vez mais cedo. Pedro, falando inclusive dessa questão de estatísticas, etc., me parece que o Brasil já é o segundo no mundo ou não? Essa é uma informação que eu acho que eu tive há algum tempo atrás. Sim, ele está. O Brasil e a China são os países que primeiro a China, depois o Brasil, que está nessa crescente, que está crescendo mais rápido a população em termo proporcional. Sim. A gente está chegando a índices próximos dos Estados Unidos, mas ainda eles estão, nesse ponto, eles estão na nossa frente ainda. E Pedro, o que você, assim, como especialista, você vê que realmente tem sido, vamos dizer, a causa desse crescimento alarmante, né? É a dieta, é o sedentarismo? Eu queria que você desse uma panorâmica primeiro, antes da gente entrar na parte clínica, então, né? Eu acho que é multifatorial, né? Desde do hábito de vida moderno que a gente leva, cidade industrializada, a gente usa muito carro, transporte coletivo, cada vez menos se vai caminhando ao trabalho, se vai caminhando ao mercado, pela correria do dia a dia, a pessoa acaba se privando de realizar atividade física e pela correria do dia a dia também acaba atrapalhando o seu hábito alimentar, fazendo refeições muitas vezes improvisadas, com alto teor calórico, e isso acaba refletindo num plano final no ganho de peso pela ingestão inadequada e pela falta de hábitos saudáveis no dia a dia. E é o que a gente está presenciando. Pedro, e ainda dentro dessa linha realmente das causas aí, há umas coisas que parece às vezes um paradoxo que muitas pessoas não entendem. Ficar longo período, aquelas pessoas que vão fazer aquelas dietas radicais, querem ficar um longo período sem se alimentar, achando que aquilo vão queimar. Isso procede, vamos dizer, a fisiologia da questão, procede? Não, é exatamente aí que é o problema.
A pessoa, quando ela se incomoda com o peso ou está se sentindo mal porque vê que a sua alimentação está inadequada, ela geralmente toma atitudes radicais. Pula a refeição, para de jantar ou começa a usar aquelas chamadas dieta milagrosa, né? E a dieta para ir num casamento, para ir para a praia. E isso acaba só gerando uma diminuição da imunidade, que a pessoa acaba se alimentando, pode ser até de baixa caloria, mas de baixa qualidade, então ela acaba não buscando os alimentos adequados na alimentação e acaba ficando com a saúde pior ainda, mais debilitada. Então, o correto, quando você vai iniciar uma reeducação alimentar, que a gente chama, a gente até evita o erro a palavra dieta, porque dieta dá a ideia de uma coisa transitória e a gente tem que fazer isso como uma reeducação para se alimentar melhor, não para emagrecer 5 ou 10 quilos, mas para melhorar a qualidade de vida de uma forma geral. Então, ela se inicia o quê? Você iniciando uma rotina alimentar. Essa que é a questão. Não é tão importante assim você querer controlar de cara, tipo, quantidade de alimento que você tá ingerindo. É muito mais importante você começar regularizando seus horários alimentares, criando uma rotina alimentar e buscando, sim, alimentos saudáveis. E isso de fracionar, ou seja, os horários, quer dizer, você não deve ficar longo período, fracionar, comendo pequenas quantidades, né, no decorrer do dia. Sim. Né? Quer dizer, fala assim, 6 refeições, um café da manhã às 10 horas, vamos colocar às 6, 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia um almoço, à tarde um lanche, depois do jantar e isso é importante nessa fisiologia do organismo? Isso, a ideia disso é para você sempre se alimentar e não ter muita fome quando você está se alimentando, para você não exagerar na quantidade de alimentação que você come. Que quando você faz, por exemplo, refeições tipo com longo intervalo de tempo, mas eu não tenho fome. Os hormônios, eles funcionam, o hormônio da fome, da saciedade, eles funcionam de uma forma cíclica. Então, se o nosso corpo não tem uma rotina, a gente acaba perdendo tanto a fome depois de um longo tempo que você fica se alimentar, mas na hora que você vai se alimentar também você demora para ter saciedade, daí você acaba comendo rápido demais e quantidade excessiva. Então, por isso que o correto é sim você fazer refeições fracionadas para tentar não estar exagerando em nenhuma refeição. Uma coisa também que eu sei que às vezes dúvidas e as pessoas escutam hoje, realmente esse assunto está na mídia direto, né? E dias desses eu vi uma coisa falando sobre o sono, que pessoas que dormem mal têm tendência a engordar e quem dorme bem tem tendência a controlar o peso melhor. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. A privação do sono, a falta do sono, ela está muito relacionada com o comportamento compulsivo na alimentação. Isso a gente acaba percebendo num dia que você acabou, depois de um plantão ou depois que você acaba voltando de alguma festa, alguma situação que você acabou dormindo mal, você pode perceber que a alimentação sua do dia seguinte ela fica meio atrapalhada. Você tende a buscar alimento de alto teor energético, calórico e geralmente de baixa qualidade. Então, esse comportamento compulsivo ele está ligado à privação do sono. E assim como os hormônios da saciedade, tudo isso, quando você tem uma noite de sono, eles têm uma fisiologia melhor, né? Eles ficam mais regulados. Então, você tende a se alimentar mais devagar, no horário correto. Isso tudo está relacionado, sim. Pedro, com relação ainda a essa questão hoje dos alimentos, hoje os industrializados, os refrigerantes, eles também, nós podemos dizer que eles têm uma participação importante, já que as pessoas têm o hábito realmente de ingerir muitos refrigerantes, sucos, mesmo sucos em saquinhos, etc. Isso aí eles também ajudam muito nesse processo. E também, juntando com isso, a quantidade de líquido que você ingere durante a alimentação, que isso é uma dúvida de muita gente. Durante a comida, ingerir líquido ajuda a engordar, não ajuda? Eu queria que você explicasse. O ideal é que se ingira o líquido depois da refeição, né? Que é o recomendado para você não atrapalhar tanto. Então, o ideal é você se alimentar primeiro e ingerir o líquido depois.
E esse líquido é muito importante que, se você está fazendo uma dieta visando diminuir a ingestão calórica, que seja um líquido de baixa caloria, tá? Então isso exclui o refrigerante, isso exclui até esse suco de fruta com muita concentração, que não é um alimento que é ruim para a saúde, tem bastante vitamina, tal, mas também é um alimento calórico. Então tudo isso tem que ser pesado. Então, se você quer fazer uma dieta, o melhor líquido para acompanhar a refeição é mesmo a água. Sim. Né? Com relação à obesidade, ela é realmente hoje também causas de hipertensão, diabetes, que eu acho que assim, as duas patologias e as alterações cardiovasculares, né? Hoje, a obesidade está, diria, diretamente relacionada a isto, causando isto como um fator importante de risco? Essa curva do ganho de peso da população brasileira, ela é proporcional à curva de surgimento do diabetes. Então, não dá nem para a gente pensar em falar em obesidade sem pensar em diabetes, hipertensão arterial, colesterol, dislipidemia, o colesterol alterado e o pior, a doença cardiovascular. Então, na verdade, a preocupação nossa não é apenas a parte estética, mas é sim a saúde, porque a gente está preocupado com uma criança que está obesa, ela vai se tornar diabética muito antes do que 40, 50 anos de idade, do que a faixa etária que mais aumenta a chance de diabetes. Então a gente está caminhando para isso, para o diabetes aparecer cada vez antes, né, nessa população infantil que já está obesa, e junto com eles todas essas doenças que acompanham a obesidade, que é difícil até a gente citar alguma doença, algum órgão que não seja afetado pela obesidade. Ela afeta o fígado, gerando esteatose hepática, ela pode afetar essa parte do diabetes, da hipertensão, que são as causas metabólicas, do colesterol. Problemas da coluna também? Os problemas de locomoção, né, ortopédicos em geral, artrose de joelho, de tornozelo, na coluna, limitando a mobilidade do paciente obeso, problema de circulação, de varizes, problema também da parte de litíase urinária, pelo ácido úrico aumentado. Então é uma gama de doenças que elas acompanham junto, e o paciente obeso sofre bem mais com esse tipo de patologia do que o paciente que não está fora do peso. Então, a gente tem que combater a obesidade visando promoção de saúde, não só a parte estética. Por isso que aqui no Brasil, um país tropical, tem muito isso de excesso de consumo de medicação para obesidade, mas o endocrinologista, na verdade, ele está preocupado muito mais com esse outro lado, né? E aproveitando, já que você comentou, inclusive, com relação à medicação, né? Já de algum tempo nós sabemos que o Ministério da Saúde, a Anvisa, proibiram uma série de medicamentos, né? Que eram para tirar os anorexia, tirar a fome, né? E me parece que hoje só tem a sibutramina. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre essa questão das medicações, que muitas pessoas não entendem, acham, não, mas eu conseguia emagrecer, enfim, os efeitos, por que realmente houve essa necessidade de fazer uma conduta mais radical, proibindo realmente, que consequências isso poderia estar trazendo? Então, o panorama era o seguinte: o Brasil sempre foi um país, pelo fato de ser país tropical, tal, em que se houve abuso de uso de medicações anti-obesidade. As mais conhecidas, os anorexígenos, as anfepramonas, né, as anfetaminas, derivados anfetamínicos, eram largamente usados e muitas vezes de forma abusiva. Isso levou a vigilância sanitária a rever a necessidade e a indicação desse tipo de medicação na população, se realmente ele era uma medicação eficaz. O problema que, como a obesidade é uma doença de caráter multifatorial, é que, na verdade, o efeito na perda de peso desses remédios nunca foi uma coisa muito boa. O paciente acaba ficando dependente da medicação. Os que usavam o remédio mudando o estilo de vida, conseguindo realmente fazer
fazer essas mudanças que a gente citou, ele conseguia manter o peso, mas a maioria tinha uma volta do peso, acabava tendo efeito rebote, que a gente chama. E isso fez eles suspenderem a primeira ordem, praticamente todos os remédios. Então eles suspenderam os derivados anfetamínicos e a sibutramina foi um remédio que ficou, que é outra classe de medicação, que é a mais usada, né? Ela ficou em alerta. Então isso foi uma medida que eles puseram em novembro de 2011, eles suspenderam todas as medicações e mantiveram a sibutramina em 1 ano para eles fazerem uma reanálise. Aumentaram o controle sobre a prescrição da droga e tal, mas mantiveram ela no mercado. Daí agora, coisa de 1 mês atrás, eles encerrou esse 1 ano, até passou um pouquinho, e eles acabaram deixando definido que a sibutramina não vai ser suspensa, vai manter as mesmas situações de prescrição médica, o médico tem que prescrever e tal, com controle, retenção de receita, e é uma droga que na verdade nunca deixou de ser usada. Mas é isso que a gente vê. O que eu sempre comento é que o mais importante não é o nome do remédio que se está usando. O importante é a mudança do comportamento da pessoa, né? Então a gente usa, sempre usou sibutramina, um remédio que tem seguro, que tem aí coisa de 15 anos de mercado, e sabendo usar de uma forma não exagerada, num paciente que tem a indicação de usar, isso é muito importante, não é naquele paciente que quer perder 3 quilos para caber num vestido, naquele paciente que tenha a obesidade e comorbidades associadas, ou tem a obesidade e está com dificuldade de perder peso, é uma medicação, sim, que está indicada hoje para usar sibutramina. E hoje ele é o único medicação anti-obesidade que ficou no mercado. Pedro, enquanto você falava, me lembrava, eu já entrevistei uma psicóloga uma vez e falávamos essa questão da obesidade e etc. O que acontece muitas vezes é que as pessoas usam do chamado pensamento mágico. Eles querem que aquela droga vai fazer tudo. Eles vão precisar fazer atividade física, não vão precisar comer de tudo que querem e querem que o remédio... Então eles jogam e aí realmente é o que você diz, não resolve desse jeito. A sibutramina pode ser até usada como dar um empurrão, um início, né, aquela coisa. Mas se a pessoa não fizer a atividade física, não fizer o controle da dieta... Volta, é o efeito sanfona que hoje se fala, né? É o efeito sanfona. Então, essa parte da mudança comportamental que tem que ser buscada quando se inicia usando ou não remédio para ajudar. Lógico que o remédio, ele é um remédio bom, ele ajuda, é um remédio seguro, e não só ele. O que a gente acaba usando também no dia a dia? A gente acaba pegando essa deixa aí dos transtornos psicológicos, que geralmente o paciente tem um transtorno de ansiedade, acaba comendo por compulsão, então é isso que a gente tenta tratar com os medicamentos. Então as medicações hoje que a gente usa bastante são os remédios ansiolíticos, que dão uma boa ajuda, se sabendo indicar para o paciente, acaba tendo resultado bom. Pedro, você como endocrinologista, com certeza realmente a procura é grande no tratamento, já que a figura do médico ainda, ela é importante nesse processo, mas como você mesmo disse, é multifatorial e consequentemente multidisciplinar o tratamento. Quer dizer, então, você falava há pouco dessa compulsão muitas vezes, da ansiedade hoje que as pessoas vivem e aí gera compulsão para comer. O paciente que chega ao seu consultório, eu queria que você desse como é que você faz assim? Quer dizer, são aqueles exames que faz depois. Você entra com a sibutramina, você vai orientar nutricionista, a atividade física. Como é que é hoje, assim, basicamente, essa abordagem? Para as pessoas que estão em casa entender. Sim. E até saber, porque às vezes vão lá esperando que vai dar um remédio, como diz, vai passar a receita mágica, vai emagrecer 5, 10 quilos em pouco tempo, e o processo também depende, varia de pessoa para pessoa. Fala para a gente sobre isso. O que a gente tem que tentar entender é como foi, primeira coisa, como é que foi que a pessoa ganhou peso, né? Tem que entrar no cotidiano da pessoa, ver as dificuldades que ela tem, por que ela está ganhando peso, por que ela não consegue perder, e uma coisa que é muito importante, o que ela está fazendo para perder peso,
né? Que às vezes a pessoa ela vai no seu consultório e ela vai iniciar. Algumas já estão tentando. Então, tudo isso, a gente tem que entrar nessa problemática. Está fazendo exercício, não está? Se o exercício está sendo bem feito, se é um exercício efetivo, seguro, se tem algum problema cardiovascular ou ortopédico, se ele pode fazer exercício. Então, é uma coisa, é bem complexo, né? E sempre a medicação, o uso ou não da medicação, é uma das últimas etapas depois de toda essa avaliação. É lógico, o trabalho junto com uma psicóloga, junto com uma nutricionista, sempre, e até outros profissionais médicos também, para ajudar nessa parte de que tipo de exercício pode fazer, se a parte cardiológica dele está tudo em ordem. Tudo isso vai auxiliar para o paciente conseguir um bom resultado, né? Sim. Então, realmente é muito importante isso, quer dizer que o tratamento é multidisciplinar, quer dizer, exige esse suporte também de outras áreas, como você mesmo disse, nutrição, psicológico, um educador físico, para que possa realmente dar resultados com relação a isso. Agora, eu queria te perguntar com relação a outras patologias que podem também interferir até e na dificuldade, vamos dizer assim, de um resultado melhor. E aí, já dentro da sua área, os distúrbios endócrinos, da tireoide, os distúrbios hormonais da mulher menopausada, no climatério, isso é importante? Porque o que a gente vê é o seguinte, as mulheres chegam no período do climatério, da menopausa, diz que a dificuldade é muito maior para perder peso do que quando mais jovens. Uhum. Então, essa questão endócrina mais especificamente, tireoide e hormônios femininos. Bom, vamos falar a mulher, ela tem essas oscilações hormonais, né? Então, só o fato da idade, né, o metabolismo nosso basal, ele vai caindo com o passar do tempo. Então, esse negócio que com 20 anos é muito mais fácil de perder peso do que com 30, com 40, é totalmente verdadeiro, isso acontece mesmo. E tem aquelas fases, né? Por exemplo, depois de uma gravidez, que tem um rearranjo hormonal enorme no corpo da mulher, tá? Tem toda a questão de retenção de líquido, de edema, são situações de dificuldade de perder peso. E outra fase muito específica é essa fase da menopausa, que ela para de produzir o hormônio feminino, ela começa a depositar mais gordura na região centrípeta, que a gente fala, que é aquela gordura mais relacionada com doença cardiovascular, com diabetes, hipertensão. Então, acaba ficando, sim, mais difícil. Com relação ao homem, não tem tanto essa variação hormonal, né? Mas o homem, desde de sempre já, não é na andropausa, ele já tem essa distribuição central de gordura, então ele também tem essa propensão. A mulher já é mais depois da menopausa. Em relação a tireoide, ela é uma glândula que fica na região cervical, ela controla o metabolismo também, ela tem influência direta sobre o metabolismo do corpo humano, atuando praticamente em todos os órgãos. Então, um distúrbio da tireoide que faz ela funcionar menos, o hipotireoidismo, ele vai, sim, dificultar na perca de peso, tá? Mas é uma coisa, assim, discreta, não é aquela coisa que a pessoa engorda 20, 30 quilos porque tem tireoide, que nem às vezes as pessoas acham. É uma coisa, um edema que dá, uma dificuldade de perder peso quando não diagnosticada a doença. Mas a partir de diagnosticada e tratada, a gente tende a normalizar o metabolismo. Eu fiz essa pergunta justamente que a gente vê com bastante frequência esse tipo de comentário. Eu estou assim porque eu estou com problema de tireoide. Quer dizer, como colocando a culpa que o problema da tireoide fez engordar ou porque entrou na menopausa. Quer dizer, mas tudo isso pode dificultar um pouquinho, mas não vamos dizer assim, não impossibilita, não inviabiliza a perda de peso, enfim, todo o processo de emagrecimento, né? Que a gente tem que pensar em estimular o paciente a perder peso. Então, a gente tem que buscar o quê? As causas que a gente consegue modificar, né? Por exemplo, aquela família que o pai é obeso, a mãe é obesa, o tio é obeso, o filho já está obeso. Tem genética para ter ganho de peso? Sem dúvida nenhuma. É uma família que vai ter dificuldade.
geralmente tem história de diabetes relacionada, mas o que a gente tem que estimular é a mudança de hábito de vida e ver realmente o que tem de errado em termos de comportamento alimentar para conseguir essa tarefa que é muito difícil, que é perder peso. Voltando ainda um pouquinho, que eu me lembrei aqui agora da sibutramina, já que hoje é o último medicamento que é autorizado, Pedro, há algumas contraindicações absolutas para o uso da sibutramina? Sim, é uma controvérsia muito grande da sibutramina, que na verdade a sibutramina é uma medicação bem segura. A segurança dela foi questionada justamente a partir de um estudo que foi feito em que se tentou dar sibutramina em paciente de alto risco para ter doença cardíaca, que seria um paciente que já tinha tido um infarto, ou paciente que já tinha tido um derrame, ou tinha história familiar, enfim, um paciente que tinha alto risco, classificado como alto risco. Então, ele precisava perder peso e ia se beneficiar da perda de peso. Então, se achou que o uso da sibutramina fosse até melhorar, diminuir a chance desse paciente reinfartar. E no estudo aconteceu o contrário, o paciente acabou infartando mais. Foi uma diferença pequena, não foi nada muito significante, mas foi um resultado que foi publicado, tudo foi dado como um efeito potencial da sibutramina. Então, a partir daí que se gerou a proibição da sibutramina. A sibutramina só é vendida no Brasil, não é mais vendida na Europa, não é mais vendida nos Estados Unidos. E muito pelo poder de mercado que tem aqui no Brasil de ser uma medicação muito vendida, porque é fato de país tropical. Mas qual paciente, então, que é um paciente que a gente já não usaria sibutramina? É nesse paciente de alto risco cardiovascular. Então, esse paciente é proibitivo o uso. Já o paciente que tem obesidade isolada, não tem nenhuma outra doença, o colesterol está bom, o diabetes está bom, a pressão está controlada, esse paciente pode usar. Você diz, ele pode ser hipertenso, mas essa hipertensão está controlada com antihipertensivo, aí você pode associar a sibutramina. Aí já é outra controvérsia. Há quem fale que não pode dar para hipertenso, mas o hipertenso, bem controlado, mesmo usando medicação, ele pode usar sibutramina. Porque existe o temor de ela dar uma desregulada na pressão, mas é uma coisa que a gente vê muito pouco o paciente usando na dose adequada, né? Eu acredito realmente no que você falou, Pedro. Eu acho que essa é a mensagem que eu senti muito na sua fala durante várias vezes que eu te perguntei algumas coisas, você colocando bem isso. É um tratamento multidisciplinar, precisa ter um acompanhamento. Você, como endocrinologista, hoje é a área, a especialidade que mais trata isso, mas o paciente que tem que fazer o seu check-up, o seu controle lá com o cardiologista, né? Se precisa ir na nutricionista para orientar a dieta, um educador físico para orientar a parte física, né? Quer dizer, dos exercícios. Quer dizer, é um conjunto de ações. Quer dizer, não adianta querer só simplesmente chegar que você vai lá, uma receitinha de sibutramina vai resolver a vida dele. Exatamente. É esse o enfoque que a gente tenta passar pro paciente, que a gente está preocupado sim com a melhora do hábito alimentar. Eu sempre falo que perder peso só pode ser de um jeito, do jeito saudável. Não pode ser de outra forma. Passar uma medicação que vai prejudicar o paciente tem muito efeito colateral, ou alterar a pressão dele, ou tirar o sono, tirar a qualidade do sono dele, eu acho que aí é o custo-benefício. Eu acho que é aquela cultura do corpo perfeito, né? Tem gente que busca isso a qualquer custo. A gente tem que dar uma segurada e ver realmente as indicações da mudança de estilo de vida. Ok, nosso tempo passou muito rápido, Pedro, mas eu gostei muito de bater esse papo contigo. Acho que você deu muitas informações, orientações aos nossos telespectadores. E fica aí, então, a dica aí, as informações do Dr. Pedro, o endocrinologista, já há 3 anos que falava aqui, já aqui em Araras conosco, né? Ali do lado do edifício Pedra Verde, André Wilson Júnior. Rua Coronel André Wilson Júnior, 256, ali na Clínica de Otorrinolaringologia e Endocrinologia, o COI. O telefone é 3541-6632.
Então ficou aí a indicação e a orientação aí. Pedro, muito obrigado pela sua presença, tá? Que você, outra vez, vamos trazer você para falar mais outros assuntos aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade e boa noite a todos. Você que está em casa, gostou do programa, quer ouvir de novo, perdeu alguma coisa? Sexta-feira, às 18h15, nós teremos a reprise do nosso programa Saúde na TV. E na quarta-feira que vem, novo programa, com novo assunto, com novo convidado. Nós vamos ficando por aqui, um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.